No mês de dezembro, nós fazemos aquilo que é chamado de as Semanas do Advento, em que pensamos a respeito da encarnação de Jesus. E os evangelhos tratam a vinda de Jesus de formas um pouco diferentes, não antagônicas, mas sim complementares. Lucas vai trabalhar bastante aquilo que envolve a grande alegria do nascimento de Jesus. Nós vemos muita música no Evangelho de Lucas, muitos cânticos. Martinho leu no culto o cântico de Maria, mas nós vemos outros cânticos. Nós vemos os cânticos dos anjos, nós vemos o cântico de Simeão, nós vemos o cântico de Zacarias. Tem muita música ali em torno do nascimento de Jesus. Mateus vai ser um pouco mais resumido em alguns detalhes, e vai trazer outros detalhes que Lucas não nos traz. É o que acontece aqui em Mateus capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 12. Uma cena que é muito conhecida, talvez no imaginário cristão, principalmente no imaginário cristão brasileiro, nem sempre de uma forma correta, mas o nosso propósito é meditarmos de fato nas Escrituras, o que ela nos aponta a respeito da vida, do nascimento, da infância, do crescimento de Jesus. Mateus capítulo 2, verso 1 em diante, a minha versão é a NVI, a nova NVI, diz assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela levantar-se e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo Israel. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então, abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho de não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Essa é a palavra do Senhor, que Ele nos abençoe na exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Você já recebeu algum presente estranho? Algum presente esquisito? Alguma coisa que você fala assim: para que serve esse negócio? Ou que tipo de presente é esse, nesse momento? Me lembro de um amigo, um discípulo, ele tinha umas manias de falar algumas peças de sabedoria, e ele falava assim: para você não esquecer disso, eu vou te dar esse presente como um lembrete. Toda vez que você olhar para isso, você vai lembrar desse assunto que nós tratamos. E uma vez a gente estava conversando sobre desenvolvimento de filhos e tal, e aí no dia seguinte que eu o encontrei, ele me trouxe uma castanha de caju. Não um pacote de castanha de caju torrada para eu comer, não. Uma castanha de caju, crua, recém-retirada do caju. E ele me deu aquela castanha e ele falou assim: isso aqui, para que você possa se lembrar daquilo que a gente conversou. Um presente esquisito, né? Existem presentes que são estranhos. O texto que nós lemos nos fala desses presentes que Jesus recebe: ouro, incenso e mirra. Ouro até vai, mas dá para criança. Incenso e mirra parece um negócio meio esquisito. O texto que está diante de nós é uma das cenas clássicas de Natal, em que nós vemos muito em cartões, em presépios, né? E infelizmente a nossa cultura cristã, ela é muito mais discipulada pelo imaginário popular do que pelas verdades escriturísticas. Porque quando nós pensamos, eu tenho até aí uma fotinha de uma imagem muito comum quando a gente pensa nessa cena, né? Geralmente um presépiozinho, né, com o menino Jesus,
ali está José em pé, Maria abaixada, tem uma representação de pastor ou pastores, sempre com alguma variação, e os 3 reis magos bem pertinhos ali da estrebaria. Acontece que essa cena não tem nada a ver com o que a Escritura diz. Primeiro porque não tem estrebaria mais na parada. Quando estes magos chegam para ver Jesus, já tinha se passado muito tempo do seu nascimento. Tanto que o texto diz que eles entram na casa. Lembra que Jesus nasceu na estrebaria porque não tinha lugar na hospedaria, na casa. Mas agora eles entram na casa. Jesus não está mais na manjedoura. Inclusive, mais à frente nós vamos ver que Herodes, ameaçado por esse rei judeu, manda matar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Porque era mais ou menos essa a idade que Jesus já tinha a essa época. Cerca de 2 anos. Esses magos vêm do Oriente, de uma região muito distante, provavelmente das terras próximas à Babilônia, ali na região da Mesopotâmia. Cerca de 1.300 quilômetros de distância de Israel. E eles vieram, provavelmente, a camelo. Não tinham rotas de navio para chegar até lá. Um camelo, eu fiz a pesquisa, anda, em média, 40 quilômetros por hora, se ele der uma pegada boa. Ele pode chegar até 65, mas não num pique direto. De vez em quando o Valdeci vai lá para Rondônia, dá uns 1.800 daqui lá, por aí. Um pouco mais? Um pouco mais. Quanto tempo você gasta de carro daqui lá? Diretão, 2 dias. Diretão, 2 dias. Agora imagina de camelo. 1.300 quilômetros, dá mais ou menos de Londrina a Brasília, de Londrina a Goiânia, de Londrina a Rio de Janeiro. Eles viram essa estrela, e aí a gente não sabe muito bem como isso funciona, a Escritura se cala a respeito disso, parece algo que eles conseguem enxergar um movimento, mas não sabemos muito bem como isso se processa. Eles viram isso, há um grupo de pessoas que vão discutir a respeito disso, então eles decidem ir até Jerusalém. Fizemos uns cálculos aí, e dá para chegar nos 40 dias de jornada da Pérsia até chegar em Jerusalém, para então encontrar Herodes, para então perguntar, para então chegar em Belém. Jesus já estava bem mais crescidinho do que essa manjedoura, então risca a manjedoura da cena. Segundo, a Bíblia não fala que eram 3. A Bíblia fala que eram 3 presentes. Não fala a quantidade de magos que existiam. Podia ser mais, muito mais. Podia ser menos, pelo menos 2, porque está no plural, magos. Então, de 2 ao infinito e além. O texto não fala que são 3. O texto não fala que são reis. Não tem nada de reis aqui. Essa ideia de reis foi acrescentada aí lá para o 6º século. Baseado em algumas profecias, que se encontra, por exemplo, em Isaías capítulo 60, falando que os reis viriam adorar a Jesus, mas várias frases depois falam que trariam incenso e trariam ouro, mas fala que as nações trariam incenso e trariam ouro, não necessariamente reis. Então, no 6º século, ao lerem esse texto, fala assim, então, se o texto está dizendo isso, provavelmente aqueles magos eram reis, o que é completamente incomum naquela época. Então, veja, não tem estrebaria, não eram 3, não eram reis e nem eram magos. Não no sentido que a gente entende como mago. Quando a gente fala de mago, já pensa logo em magia. Mago, aqui traduzido pela NVI, é uma tentativa de entender o que eram esses caras. A palavra hebraica é magoi, de onde se traduz mago. Mas magoi não tem nada a ver com artes mágicas, pura e simplesmente. Alguns vão dizer astrólogos, mas não descreve. Astrônomos também não descreve. Cientistas também não descreve. Porque os magoi eram esse grupo de estudiosos que misturavam todas essas coisas. Misturava ciência com astronomia, com astrologia, com teologia, com botânica, com filosofia, com tudo quanto é tipo de conhecimento. Inclusive, a Nova Versão Transformadora vai traduzir este texto, ou esse termo, como sábios. Sábios, o que parece ser algo um pouco mais acertado. Eram sábios, que tinham muito conhecimento a respeito de muitas coisas. Eles, em geral, eram conselheiros dos reis, explicavam as coisas aos reis, eram consultados em momentos de batalha, em momentos de guerra, em momentos de grande decisão. Eles tinham profundo poder político, por serem conselheiros reais. E eles estavam envolvidos, e presta bem atenção nisso, envolvidos diretamente com coroação, manutenção dos reis e mudança de reis.
Eles eram muito importantes em todos estes aspectos. A Bíblia nos fala de magos no Antigo Testamento. Inclusive um mago famosíssimo, um chefe de mago famosíssimo, um homem chamado Daniel. Daniel. Em Daniel capítulo 2, o imperador Nabucodonosor tem um sonho. E ele chama todos os seus sábios. E o texto diz lá em capítulo 2, chama os seus magos, chama astrólogos, chama conselheiros, chama uma porção de sábios, um grupo de sábios, dentre eles os magos. E o rei pergunta, um sonho está me incomodando. E eles dizem, conta o sonho que a gente diz o que significa. E ele fala, de jeito nenhum, vocês querem me enganar. Se vocês são bons mesmos, digam o que eu sonhei e digam o que significa esse sonho. E eles dizem, não dá para fazer um negócio desse, ninguém consegue fazer um negócio desse. E o rei fala, então vocês vão morrer tudo, vocês estão só me enganando. Vocês ficam usando aí de sabedoria, vocês querem me enganar, então vai morrer todo mundo. E então, manda-se a ordem para que se matem todos os sábios que existiam ali na Babilônia. E quando chegam em Daniel, para levá-lo para esses que serão mortos, Daniel fala, não, peraí, os sábios não conseguem, mas Deus consegue, me dá um tempo. E ele vai com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra deles? E eles vão orar e vão pedir ao Senhor que dê a revelação. E Deus dá a Daniel a revelação, e então ele é recebido pelo rei. E ele diz, rei, nenhum sábio consegue fazer o que o Senhor está pedindo, mas há um Deus que sabe, há um Deus que conhece. E o Senhor, rei, o Senhor sonhou com uma grande estátua, com cabeça de ouro, com o tronco e os braços de prata, com o ventre e os quadris de bronze, com as pernas de ferro e com os pés de ferro misturado com barro. E eis aqui a interpretação do sonho. Daniel dá a interpretação do sonho e o rei cai de joelhos e fala, realmente, o seu Deus é Deus de fato. E então ele pega Daniel, diz o texto lá de Daniel capítulo 2, e coloca como chefe de todos os sábios. Ele se torna o mago-chefe, o chefe de todos os sábios da Babilônia. Daniel é esse que tem visões a respeito do Messias. Inclusive ele fala nessa revelação do capítulo 2, que é no final deste quarto império, essas partes da estátua significavam impérios, a cabeça de ouro significava o império babilônico, depois vem o império medo-persa, que eram de prata, depois vem o império grego, depois vem o império romano, e o império romano vai ruir com os seus entraves políticos, casamentos, por isso os pés eram de barro misturado com ferro. Eu não estou inventando nada disso, está tudo lá na interpretação do próprio Daniel. E ele fala que é neste tempo que virá o ungido. É neste tempo em que o império está ruindo, que virá um ungido. Inclusive, no capítulo 9 de Daniel, Daniel fala das 70 semanas, e também fazendo os cálculos, cerca de 483 anos, ele fala, desde a promulgação do retorno do povo do cativeiro, até o nascimento do Messias, 70 semanas, 69 semanas, que dá exatamente o tempo do nascimento de Jesus. Daniel era um cara fenomenal, interpretava sonhos, ele dirigido pelo Senhor, e ele é esse grande chefe, que vem a ser o grande chefe dos Magoi. Deu para entender um pouquinho quem são os Magoi? Esse nome então vem dos babilônicos, dos caldeus, depois vai se espalhar por todo o Oriente Antigo. São estes sábios, estudiosos, que buscam conhecimento a respeito de todas as coisas da vida. Por isso é interessante pensar que estes magos, eles chegam até Jerusalém para buscar o rei, e eles perguntam onde está o rei dos judeus. Como é que uma estrela vai falar que vai nascer um rei, que esse rei vai ser rei dos judeus, e que eles têm que ir para Israel? Porque muito provavelmente eles conheciam toda essa história desde Daniel. Soma-se a isso que muitos judeus não voltaram do exílio babilônico, continuaram ali nas cercanias, e eles tinham as escrituras, eles tinham a Bíblia, e a Bíblia fala sobre o reinado do Messias e a vinda do Messias, inclusive fala de uma luz, de uma estrela. Lá em Números capítulo 24, o famoso oráculo de Balaão, lembra de Balaão? Balaão é contratado para amaldiçoar Israel, mas quando ele vai fazer isso, ele não consegue fazer, o que ele faz é abençoar. E nesse oráculo, Balaão vai dizer, lá em Números 24, verso 15, palavras de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e cujos olhos estão abertos. E que palavra é essa que Balaão vai dizer? Ele diz, eu o vejo,
mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. Uma estrela de Jacó, e um cetro, reino, governo, virá de Israel. Então, estes magos vêm de muito longe, andam muito, buscando conhecer. E sabe, a gente olha para toda essa cena e fala assim, meu Deus, que maluquice, né? Sabe que ao longo da minha vida, eu conheci muitas pessoas que conheceram a Cristo de maneiras muito malucas, que não cabem nas nossas convenções, que não cabem nos nossos jeitos. Gente que foi impactado pela palavra em comercial de televisão, que não tinha nada a ver com aquilo. Gente que encontrou pessoas que não viam há muito tempo, só a pessoa deu uma palavrinha, aquilo despertou um interesse e elas foram para Jesus. Sabe, essas pessoas estão procurando, de todas as formas, estão procurando um Messias. E há uma máxima, que todo aquele que busca Deus com fome, nunca voltará insatisfeito. Todo aquele que busca de fato conhecer a Deus, use os meios que for, Deus se revelará a ele, Deus se mostrará. Então eles têm esse entendimento, eles conhecem um pouco das Escrituras, eles veem os sinais, eles entendem a conjuntura da vida e eles fazem os cálculos, eles dizem é agora que vai nascer o prometido, aquele que não é só rei dos judeus, mas que, conforme a profecia de Daniel, é rei de todas as terras, que todas as nações vão se prostrar, que todos os reinos vão ser derrubados, mas este reino que começa, este reino não terá fim, como diz Daniel. Então eles vão buscar, e onde é que eles vão buscar? Óbvio, no lugar onde os reis ficam, na capital das cidades. Então eles vão até o palácio de Herodes, em Jerusalém, capital de Israel. E chegando lá fazem a pergunta que deixa Herodes preocupado. Eles vão para o lugar errado, porque veja, nem sempre as nossas conclusões chegam aos lugares certos. Cuidado, todo caminho, eu falei que todo mundo que vai a Deus com fome não voltará insatisfeito, mas não significa que qualquer caminho serve. Quando nós buscamos a Deus, de fato, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus se revela a nós, mas se revela a nós do jeito certo. Nós podemos buscar de maneiras equivocadas, e muitas pessoas vêm a Cristo de maneiras equivocadas. Muita gente vem a Jesus não porque Ele é Deus, mas porque está com o dedão da unha do pé encravado, porque quer consertar o casamento, quer um emprego melhor, quer ganhar mais dinheiro, quer paz. Procuram Jesus por muitos motivos, motivos às vezes muito egoístas, tentando manipular o sagrado para que consigam de alguma forma obter lucro. Mas nessa busca, Deus os encontra. Não são eles que encontram Deus, Deus os encontra. E não importa o motivo pelo qual você vai até Jesus, a grande questão é se você o encontra. Não simplesmente as suas mãos, não simplesmente as coisas que Ele faz. E muita gente vai por muitos motivos buscar a Jesus dentro das suas lógicas. Mas uma vez que buscam de fato a Jesus, Jesus lhe abre os olhos, Deus lhes dá a conhecer. Que nem sempre as nossas conclusões são as melhores. E eles concluíram, Jerusalém, mas não era Jerusalém. E chegando em Jerusalém, então, eles fazem a pergunta ali para Herodes. Perguntam, onde está o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela, uma estrela específica a respeito do Messias, e nós viemos adorá-lo. Veja, eles já estão com o sentimento de que este rei que nasceu é diferente. Ele não é só digno de reverência, ele é digno de adoração. Ele não é só um rei, ele é alguém a quem devemos adorar. E eles então vão até Herodes perguntar, onde está esse rei? Verso 3 diz que quando Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E por que Jerusalém ficou perturbada? Porque Herodes estava perturbado. Herodes era um rei sanguinário. Já havia matado muita gente que se colocou como um rival. E agora se apresenta para ele um novo rival. Herodes fica perturbado. E por isso, toda Jerusalém está perturbada. Então, verso 4 diz que, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Cristo é o mesmo que Messias. É a palavra grega para Machia, a palavra hebraica que significa Messias, ou ungido, ou esperado. E ele então pergunta para os seus sábios, mestres da lei. Verso 5 diz, eles responderam, em Belém da Judeia. Eles estão repetindo aqui aquilo que Miqueias falou no capítulo 5.
Ele fala, então, é em Belém da Judeia, pois escreveu o profeta, mas você, Belém, da terra de Judá, de forma alguma menor, entre as principais cidades de Judá, pois de você virá o governante que pastoreará o meu povo. Então, ele procura aqueles que têm a Escritura, que têm a Bíblia. Porque se a gente quer encontrar Jesus, a gente vai para a Bíblia mesmo. Talvez o contexto cultural, talvez as nossas vontades, as nossas matemáticas, nos colocam num ponto que a gente diz, eu sei que eu preciso de Cristo. A gente chega nesse ponto. Mas nós entendemos quem é Cristo por meio da sua revelação. Nós não podemos criar um Cristo customizado, sabe? Um Cristo que se encaixa no nosso bolso, que se encaixa nas nossas conveniências. Não, para mim Deus é assim. Para mim Deus age desse jeito. Para mim Deus pensa assim, Deus faz assim. A minha opinião sobre Deus não importa nada. Na verdade, ela importa para mim. Porque a partir da minha opinião sobre Deus, eu vivo. Mas o que eu preciso saber é o que Deus diz ao seu próprio respeito. E eu encontro isso nas Escrituras. E estes magos, buscando entender, se deparam com as Escrituras. Ouvem as Escrituras, para então continuar a sua jornada. Mas antes de nós continuarmos pensando na jornada dos magos, a gente já vê aqui nessa cena algumas respostas que se dá diante do verdadeiro rei, diante de Jesus. A primeira resposta que nós vemos aqui, já pincelando, é a resposta dos líderes religiosos. Veja, eles sabem tudo sobre profecia. Ninguém aqui segue os magos. Esses homens são letrados nas Escrituras. Eles sabem na ponta da língua como funciona essas coisas de fé, de religião. Eles conhecem a Bíblia. Mas quando eles veem o Messias, eles o rejeitam. João capítulo 1, verso 12 diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eles estavam diante de Deus encarnado e não o reconheceram, embora conhecessem profundamente as Escrituras, porque são duas coisas diferentes. Eu posso conhecer muito bem e ter muitas informações a respeito de Deus e de Jesus, mas há uma diferença entre saber sobre Jesus e conhecer a Jesus. Há uma diferença em de ter muitas informações sobre alguém e de se relacionar com esse alguém. Você não tem um relacionamento com uma pessoa porque você leu a biografia dela no Wikipédia. Eu sei tudo, sei onde nasceu, o que gosta de comer, sei qual é o nome do cachorrinho, mas se você encontrar com essa pessoa na rua e tentar dar um abraço, ele vai chamar a polícia para você, porque essa pessoa não te conhece. Conhecimento não fala de informações, embora informações sejam importantes no nosso processo de conhecer as pessoas. Mas conhecer fala de relacionar, fala de caminhar, fala de conversar, de ouvir, de se abrir, de ouvir o que o outro tem a dizer. E estas pessoas, estes religiosos, conhecem profundamente as Escrituras, mas não conhecem o Deus das Escrituras. São arrogantes, são indiferentes. E, queridos, é muito fácil nós nos tornarmos indiferentes com a fé. Achar que o tanto de conhecimento que nós temos já é o suficiente para a nossa caminhada cristã. Nós precisamos de piedade, nós precisamos de oração, nós precisamos de joelho no chão. Jesus vai dizer, vocês erram, falando para os fariseus, porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. São as duas coisas que nós precisamos. Poder sem a Escritura é misticismo, é loucura, é catarse, é barulho. Mas Escritura sem poder é cabeção. Escritura sem poder é arrogância. Escritura sem poder é informação, é PhD. Agora, Escritura e oração, aí é vida com Deus. Aí é caminhada de fé. Aí é evolução de vida espiritual. Aí é diferença nesse mundo. Conhecer a Escritura e conhecer o poder de Deus. Estes religiosos agem com profunda indiferença. Será que a gente às vezes não é assim? Será que a gente se parece um pouco com estes religiosos que conhecem, mas não vivem o que conhecem? Será que em algum ponto da nossa caminhada nós sabemos muito? Eu sei o que eu devia fazer, mas só sei. Eu sei, inclusive, o que os outros deveriam fazer. E eu digo o que eles têm que fazer. Eu falo, está tudo errado. Mas quando eu olho para mim mesmo, eu vejo um tanto de coisas na minha vida. Eu falo assim, poxa, tem muita coisa que eu devia fazer diferente. Então, antes de acusar, eu olho para mim e eu digo, Senhor, abre os meus olhos para que eu não seja condenado naquilo que eu aprovo. Como diz o apóstolo Paulo, para que, tendo ensinado a outros,
eu mesmo não venha a ser reprovado. A postura dos religiosos é de indiferença. Mas a postura de Herodes é mais violenta. Herodes tem uma postura de rejeição, e de rejeição violenta. Herodes é o governo do mundo. Herodes é o rei. Herodes era inclusive chamado, e por isso essa ciumeira é tão forte, Herodes era chamado de o rei dos judeus. Herodes não era judeu, ele era um idumeu, e se tornou rei da província de Israel e das suas cercanias, por causa de um acordo que houve entre o seu pai, Antípatro, com o imperador. Na época em que Israel era governada pelos próprios israelitas, inclusive agora, no final do ano, junto com o nosso Natal, tem a famosa festa do Hanukkah, a festa dos judeus, a festa das luzes, que comemora exatamente esse momento histórico, onde o Império grego havia dominado. Durante um tempo houve paz, houve multiplicação das sinagogas, os judeus podiam adorar a Deus livremente, podiam guardar o sábado, podiam comer a sua comida, podiam fazer circuncisão. Mas em um momento do Império Grego, quando Alexandre o Grande morre, seus generais tomam conta, um desses generais passa agora a dominar ali a região de Jerusalém, e ele faz algo impensável. Ele entra no templo, já tinha mandado todo mundo parar com esse negócio de vida judaica, não podia mais guardar o sábado, não podia mais comer comida consagrada a Deus. Ele entra então agora no templo, esse Antíoco Epifânio, entra no templo e ele pega uma porca e sacrifica uma porca no altar do Senhor. Algo impensável para os judeus, uma zombaria no templo do Senhor. Isso causa uma grande revolta. E uma família, a família dos Macabeus, começa uma grande guerra interna. Então, os judeus, em menor número, vencem os romanos. E aí, quando eles vão restaurar as coisas e limpar o templo, eles encontram uma botijinha de azeite, que era o azeite que era colocado na menorá. E o azeite era o suficiente para um dia. E demorava 8 dias para fazer um azeite novo. E eles falaram, bom, vamos ligar, e vai desligar e a gente liga de novo, enquanto está fazendo o azeite. Mas aí então vem a festa do Hanukkah, né? Que eles dizem que aconteceu um grande milagre. Que aquele azeite que era para um dia só, durou os 8 dias até que se terminasse de fazer um novo azeite. E aí começa então a festa das luzes, o Hanukkah. Então, a partir desse momento, os judeus começam a governar. Os sacerdotes, uma mistura de religião com política, que nunca dá certo, nunca dá certo. Começa a governar, e chega um momento que há uma dissensão entre eles. Então, Antípatro intermedia para que Roma domine Israel. E como resposta e retribuição, o imperador diz, seu filho vai ser o governante de Israel. E então o Senado romano coroa o Herodes o Grande, como o rei dos judeus. Entendeu um pouquinho da história? Agora chega alguém e diz, onde nasceu o rei dos judeus? A resposta de Herodes é de profundo ódio. E ele faz tudo aqui, a gente viu, a tentativa de descobrir onde está, para matar Jesus, para acabar com Jesus. Porque ele não quer perder o governo. Ele não quer deixar de ser autoridade, de ser rei. E todos os impérios e todos os reinos deste mundo fazem isso, não querem perder o controle, principalmente para Deus. Mesmo nós, não queremos perder o controle da nossa vida, queremos mandar. Na verdade, o problema que nós estamos enfiados começou nisso, querendo ser o nosso próprio Deus, querendo decidir por nós mesmos o que é bem e o que é mal, não ouvir a Deus e viver do nosso jeito, a nossa maneira. E quando vem então o senhorio de Cristo, quando vem Jesus, quando nós entendemos a fé, nós entendemos que uma vez que nós reconhecemos que Jesus é Senhor, que Jesus é Rei, se Ele é Rei, Ele tem o direito de mandar. Nós não adoramos apenas um Salvador. Sim, Jesus é Salvador. Jesus é nosso amigo. Sim, Ele é nosso amigo. Jesus é nosso irmão. Sim, Ele é nosso irmão. Mas Jesus é nosso Rei. E reis mandam. E súditos obedecem. O problema é que a gente não gosta desse negócio de obedecer. A não ser que seja vantajoso. Aí sim. Mas quando isso se interpõe com a nossa vontade, com o nosso desejo, aí fica ruim. É ou não é verdade, gente? Ou só eu que sou esse pecador? Eu sei o que eu deveria fazer. E eu estou acompanhado do Paulão. O Paulão fala o mal que eu não quero fazer, se eu insisto em fazer.
Eu insisto. Eu não quero, mas eu insisto em fazer. O bem, não dou conta. Não vai. Tem hora que vai, tem hora que não vai. Os reinos desse mundo pedem fidelidade a você. Os governos desse mundo pedem fidelidade. As agendas desse mundo, filosóficas, políticas, pedem fidelidade a você. O seu grupo de amigos, a sua família. Alguém vai mandar em você, ainda que seja você mesmo, em que você diz, não, ninguém manda em mim. Eu faço só o que eu quero. Pois é, esse é o pior de todos os reinados. Quando eu sou aquele que tem a única autoridade sobre mim. Quando eu não ouço conselhos, quando eu não peço opiniões, quando eu não oro, quando eu não mudo de ideia, quando ninguém tem o direito de questionar a minha autoridade. Já viu aquela famosa frase? Geralmente, maridos falam isso para esposas. Eu sei o que eu estou fazendo. Sabe? Frase muito difícil de se dizer. E cuidado se você diz isso, se não souber mesmo o que está fazendo. Porque isso pode se voltar contra. Não que eu tenha conhecimento de causa, não é isso. Mas Jesus se apresenta como rei. E quando Jesus se apresenta como rei, todos os falsos reis se retorcem de ira, se retorcem de raiva. Ele tem medo de perder o controle. O verso 7 então vai dizer que inclusive Herodes chama os magos secretamente, informa com eles a respeito do tempo exato, ele quer saber tudo, ele quer fazer os cálculos, ele quer chamar os seus, ele quer saber como chegar em Jesus, para acabar com Jesus. Então ele envia os magos a Belém, e diz, vão se informar, e depois vem falar comigo que eu quero adorar Jesus. Não quer nada. Você quer só informações para o seu bel prazer. Assim como às vezes a gente vai para a Escritura e a gente só quer informações que façam que a nossa vontade seja feita, sabe? Que é um negócio que se encaixa com a nossa vontade. Às vezes a gente até distorce um texto para que ele não fale o que ele diz, só para poder a gente fazer aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer. Tem gente que faz esse tipo de coisa. Né? Mas aqui ele tenta. Então, cuidado. Mas, por outro lado, nós vemos a resposta dos magos. Desde o começo nós estamos vendo a resposta dos magos. Né? Primeiro a gente vê que eles não medem esforços para encontrar Jesus. Saíram lá da Pérsia, da Babilônia, de camelo. Né? Às vezes a gente vê aquela imagenzinha do presépio lá, de turbante, com uns vestidão. Eu acho que eles não estavam vestidos disso. Imagina 40 dias no deserto, vestindo aquela roupa espalhafatosa, dava para dar uma diminuída, né? Colocar uma camisetinha da Insider, alguma coisa assim, né? Para poder dar uma respirável, sei lá. Mas fizeram tudo isso, andaram, chegaram no palácio de César. César fala, não está aqui, é Belém. Eles vão atrás. O verso 9 diz que depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. Então, a estrela novamente aparece, e quando eles tornam a ver a estrela, se enchem de júbilo. A resposta é, eles ouviram a palavra, eles foram direcionados pela palavra, é Belém. Eles ouvem a palavra, e a palavra aponta para Jesus, e eles vão atrás de Jesus, e eles veem que as coisas estão, de fato, se clareando diante dos seus olhos, e eles então encontram Jesus. E no verso 11 diz que ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Fazem de tudo para encontrar Jesus. E quando encontram, o adoram. Sim, eles dão os presentes, e esse é o tema da nossa série toda, a gente vai pensar muito sobre os presentes. Mas antes de darem do seu, deram a si. Antes de dar presentes, adoraram. Porque a vida cristã é assim. Deus não quer o nosso desempenho, embora seja importante um desempenho, mas desempenho de nada vale se Deus não tem o nosso coração. Um coração rendido nos leva a ações transformadoras. E a gente pensou muito sobre isso na série de Gálatas. Não é ação por ação, é coração primeiro. E primeiro então eles se prostram, reconhecem o rei, fazem aquilo que os súditos fazem diante de uma presença real, se prostram. E não só se prostram, adoram ao rei, reconhecem e então entregam os seus presentes. 3 presentes esquisitos, presentes que vamos meditar ao longo das próximas semanas. O primeiro é o mais fácil da gente entender toda essa conexão. Ouro era o presente para reis. Os reis recebiam ouro. Ouro demonstrava sempre realeza. Obviamente que o texto nos diz aqui que o presente é para Jesus, embora muito possivelmente quem usou foi José e Maria. Muito provavelmente para financiar a ida deles para o Egito. Lembra que depois Herodes vai mandar matar todas as crianças e
Deus fala em sonho para José, vai para o Egito, e ele fica no Egito até que Herodes morre. Então, muito provavelmente, esse dinheiro, este ouro, foi usado para poder custear essa ida deles para o Egito e a sua volta. Mas veja, o presente não é para José, o presente não é para Maria, o presente é para Jesus. Ouro, incenso e mirra. Reis receberam ouro. Ouro é o metal da realeza. Mais de 380 vezes aparece essa ideia de ouro conectado com reis nas Escrituras. Nós vemos, por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 10, quando a rainha de Sabá vem encontrar com Salomão, o presente que ela traz é ouro. Reis recebiam ouro, grandes governantes recebiam ouro. Quando José do Egito é promovido a governador, uma das coisas que Faraó faz com ele é põe um anel no dedo, põe roupas novas, que roupa tem muito ali naquela história, mas eu já estou tergiversando, e coloca no seu pescoço uma corrente de ouro. Daniel recebeu muitas coisas caras quando ele foi elevado a governante. O ouro era isso que era dado para os reis. E Jesus é apresentado como rei o tempo todo. Mateus é o evangelho do rei. Mateus apresenta Jesus como rei o tempo todo. Nós já vimos desde o versículo 2, eles estão indo atrás de encontrar o rei dos judeus, e ao rei se dá ouro. E veja, eles eram os responsáveis por corações de reis. Tanto que Herodes se sente ameaçado. É por isso que ele manda matar todas as crianças. Ele sabia que a profecia era verdadeira. E ele reconhece nestes magos a autoridade para reconhecer um rei. Então ele diz, mata todas as crianças. O ouro mostra essa legitimidade que é vista pelos pagãos, sábios pagãos, naquele menino. Já não mais na manjedoura. Eu estou chamando essa série de presente de Natal, mas não Natal do dia do nascimento. É porque é a primeira vez que a gente vê Jesus recebendo alguma coisa, por isso os primeiros presentes de Natal. Natal fala de nascimento, Jesus nasceu. E aqui os primeiros presentes que a gente está vendo desde o seu nascimento. Jesus por volta já dos seus 2 anos de idade. E este presente, o ouro, simboliza exatamente a realeza de Jesus. Daniel já tinha falado que neste tempo um rei se levantaria e o seu reino seria sobre todos os outros reinos. Os sábios reconheceram a legitimidade do rei Messias. Não só rei dos judeus, mas rei também deles. Eles também se prostram. Não só rei dos judeus e rei dos gentios, mas rei da criação. Um rei que manda até em estrela. Um Deus que governa todas as coisas. Um rei que governa todas as coisas. No Novo Testamento, a ideia de reino acontece e aparece inúmeras vezes. A palavra reino dos céus, a expressão reino dos céus, aparece 70 vezes. E a expressão reino de Deus, mais 32 vezes. Mais de 100 vezes, principalmente nos evangelhos. Jesus está conectado com essa palavra reino ou rei. Jesus vem como rei. Jesus é rei. Estes presentes, trazidos pelos sábios do Oriente, pelos magos do Oriente. Mateus podia ter dado muitos detalhes dessa cena, e ele não dá. Como comiam, o que vestiam, hoje, no Globo Repórter. O que faziam esses magos? Não dá nenhum desses detalhes. Como é que essa estrela se mexia? Não fazemos ideia. Como é que ela ficou tanto tempo no céu? Não sei. Quantos eram? Não sei. De onde exatamente vieram? Qual cidade? Não faço a mínima ideia. Mas Mateus faz questão de dizer, eles deram ouro, incenso e mirra. Gasta pena, gasta tinta, gasta papel para dizer ouro, incenso e mirra. Porque por mais estranho que sejam esses presentes para dar para uma criança, estes presentes falam profundamente do caráter daquele que é presenteado, do que as profecias falam sobre aquele que é presenteado. Hoje pensamos um pouco a respeito do ouro. Ouro para o rei legítimo. Na semana que vem vamos pensar um pouco sobre incenso, e na próxima semana sobre mirra. E vamos terminar no dia 22 de dezembro, pensando sobre o nosso presente aos pés da árvore. Espero que você esteja conosco ao longo dessas semanas. A título de aplicação, diante do rei, reconheça primeiro que Jesus é o rei. Reconheça Cristo como rei. Reconheça que Ele é autoridade sobre a sua vida. Muitos dizem que reconhecem Jesus como Salvador, mas Jesus, Salvador, é também Senhor. Muito frequentemente, a Bíblia aponta para Jesus como Senhor, muito mais do que como Salvador. Jesus nos salvou,
mas Ele nos comprou. E se Ele nos comprou, somos propriedade exclusiva dEle. Por isso deveríamos ouvir o que Ele tem a dizer a respeito da vida. Reconhecer a autoridade dEle sobre os nossos sonhos, os nossos projetos, sobre o nosso casamento, sobre a forma como a gente trata as pessoas, sobre a forma como a gente gasta o nosso dinheiro. Ouvir o que o Rei tem a dizer sobre a forma como nós organizamos o nosso mundo interior, os nossos sentimentos. Ouvir o que o Rei tem a dizer sobre liberar ou não liberar perdão. Ouvir sobre o que o Rei tem a dizer sobre ser sal, ser luz, ser generosidade, ser bênção. Reconheça Cristo como Rei. Segundo, ofereça os seus tesouros ao Rei. Aqueles magos não pouparam esforços, ofereceram o seu melhor, ofereceram o seu mais precioso. E às vezes damos ao Senhor o que nos sobra, o tempo que nos sobra, as energias que nos sobram, o esforço que nos sobra. Ele é Rei. E o Rei merece nada menos do que o nosso melhor, nossa melhor energia, nosso melhor tempo. Não deixa para fazer o seu devocional aos 45 do segundo tempo, já na sua cama, prestes a entrar em coma, dizendo: Senhor, meu Deus, e não deixa. Faça do domingo, o dia que nós nos reunimos para celebrar, podia ser um outro dia, mas faça do domingo, o dia que nós nos celebramos, o dia mais importante da sua semana. O dia de comunhão, de adoração, de gratidão, de reverência, de comunhão com a palavra, de comunhão com os irmãos. Gaste tempo de qualidade com o Senhor. Tire tempo para adorar a Deus em sua casa. Dê o seu melhor. Ao fazer, faça o seu melhor. Não estou dizendo para fazer melhor que os outros. Faça o seu melhor. Dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades, dentro da sua disponibilidade de tempo, de energia. Faça o seu melhor, porque o Rei merece o nosso melhor. Terceiro, confie na soberania de Jesus. Ele é Rei. Ele é Rei sobre nós. Ele é Rei sobre o mundo. Ele é Rei sobre as situações. E às vezes nós não temos controle das situações, mas o Rei tem controle sobre absolutamente todas as coisas. Às vezes a gente não entende como as coisas se encaixam no nosso propósito, mas nós conhecemos o caráter do Rei, e nós sabemos que absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entregue-se ao Rei, confie no Rei. Diante das adversidades da vida, clame ao Rei e diga: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. E se o Senhor não transformar o que eu não consigo transformar, me transforma. Transforma o meu coração, transforma a forma como eu enxergo, transforma a forma como eu sinto. Se a situação não muda, Senhor, me muda. Se não muda o lado de fora, muda o meu lado de dentro. Ele tem o poder, Ele é soberano. Quarto, viva como embaixador desse Rei. Se Ele é Rei e nós somos súditos, que vivamos anunciando esse reino, que sejamos a expressão desse reino, que vivamos como ministros desse reino, que a nossa vida seja uma vida de quem entendeu o reino da eternidade e que não vive mais segundo a lógica deste mundo, mas vive pela lógica da eternidade, que não vive tentando tirar, mas que vive na intenção de partilhar, de doar, de ser luz, que não vive na lógica de machucar, mas vive na lógica de curar, que não vive na lógica retributiva de me bateu, vai ter que apanhar. Não, me bateu, eu me afasto e eu vou orar, eu vou abençoar. Nesse mundo, queridos, há uma lógica, mas nós não vivemos na lógica desse mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, diz: Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Estamos desse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Não vivemos pela lógica desse mundo. E chamamos outros para serem súditos do Rei. Apresentamos ao Rei, diferente destes sábios judaicos, que conheciam a palavra, mas não conheciam o Rei. Conheciam as Escrituras, mas não conheciam o Rei. Diferente deles, nós dizemos: não, a Escritura aponta para Cristo. A minha vida aponta para Cristo. O meu jeito de viver aponta para Cristo. O meu jeito de falar, o meu jeito de existir aponta para Cristo. E, por último, as profecias se cumpriram no nascimento de Jesus. E esse mesmo Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus, diz: eu vou voltar. Eu vou voltar. Deu sinais
e mais sinais têm se cumprido do retorno de Jesus. Nós estamos cada vez mais perto do retorno de Jesus. O Cristo que veio é o mesmo que voltará. E quando Ele voltar, estabelecerá o seu reino palpável e visível. E esse reino será para sempre. Até lá, nós já vivemos por antecipação esse reino. Já somos cidadãos desse reino. E já vivemos a lógica desse reino. Até que ele seja manifestado de uma vez por todas.